Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Olá, querido, querida. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança. E hoje eu estou iniciando esse programa porque o nosso pastor está no compromisso da igreja. E é um dia muito especial para nós, ou podemos dizer dias especiais, porque no dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Para você que de repente não sabe o que foi a Reforma Protestante e a sua relevância para a vida da Igreja Protestante, da Igreja Evangélica de uma maneira geral, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro, esse programa vai trazer a você algumas informações a respeito do que foi a Reforma Protestante, da sua relevância para os dias atuais e o que nós temos a ver com isso. Na verdade, no dia 31 a juventude gosta de comemorar o Halloween, o Dia das Bruxas, mas nós protestantes nos lembramos da reforma religiosa ou reforma protestante acontecida no século XVI, a partir de 1517, com um monge agostiniano, um monge até então católico romano, chamado Martinho Lutero, que afixou lá na Catedral de Wittenberg aquelas 95 teses contra os pecados e indulgências da Igreja Católica. Então nós estamos aqui hoje e nós já vamos recomendar para você uma literatura, mas eu trouxe também aqui para partilhar desse momento conosco o nosso irmão Evaldo. Então, nosso irmão Evaldo é membro lá da Igreja Presbiteriana do Peró, ele é professor lá da classe de discipulado e constantemente tem tido contato com a questão da Reforma Protestante, porque tem que ensinar isso para os nossos alunos, né, Evaldo? Com certeza. O Evaldo também é advogado e é um profissional cristão que tenta levar na sua vida secular, no seu trabalho, a glória de Deus às pessoas e o testemunho cristão às pessoas aqui em Cabo Frio e por onde ele passa. Então, Evaldo, que Deus te abençoe e seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Evaldo, o que você tem a dizer aí, então, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, a respeito da Reforma Protestante? A Reforma Protestante em si foi e é um evento de resgate dos valores daquilo que Deus coloca como essencial para o seu povo. Deus, ele exige formatos, Deus exige que tudo seja feito exata e minuciosamente segundo a sua vontade. O templo para ser construído, Deus descreveu em mínimos detalhes. A forma de culto, Deus descreveu em mínimos detalhes. A fé do seu povo também é descrita em mínimos detalhes na palavra de Deus. A Reforma Protestante permitiu o retorno a essa forma descrita e determinada por Deus. Portanto, nós temos paz com Deus por estarmos segundo a vontade do próprio Deus. Muito bem. Na sua fala você falou de retorno. Exato. Nós sabemos que a grande vantagem da Reforma Protestante foi retornar às Escrituras Sagradas. E aí Martinho Lutero, quando teve contato com o livro de Romanos, especialmente com o capítulo 1, versículo 17, que está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ele começou a refletir sobre a prática da pregação da igreja do seu tempo. Perfeitamente. E aí ele percebeu que, na verdade, a salvação estava sendo vendida. É o que era chamado de indulgência. Não é isso? Então, verdade. O grande resgate da Reforma Protestante foi o resgate da Escritura Sagrada. Você acha que ainda hoje nós precisamos de uma Reforma Protestante no meio evangélico que nós vivemos, na realidade que nós vivemos aqui no Brasil? Com certeza. Os reformadores, naquele momento histórico de quase 500 anos atrás, eles iniciaram um processo, eles iniciaram o retorno à forma como era praticada as Escrituras e conhecidas, como o nosso Senhor Jesus Cristo passou para os apóstolos. Esse trabalho se iniciou com eles, mas ainda não terminou. Pelo contrário, sofreu bastante trabalhos e dificuldades no curso da história, foi bastante atacado. Além de não ter prosseguido como deveria, ainda precisa continuar reformando para que nós possamos retornar àquilo que era exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu aos seus apóstolos.
dada até o lema da Igreja Reformada. Exatamente. Igreja Reformada, sempre reformando. Exatamente. Nós temos que caminhar sempre em direção ao nosso Senhor. Até porque o nosso tempo é um tempo de bastante desvio das Escrituras. Exatamente. Inclusive no meio chamado evangélico. Então, vários autores, vários pensadores, vários teólogos, pastores têm pregado justamente que é preciso reformar a igreja. Novamente, a igreja precisa voltar de novo às Escrituras. Quer dizer, exatamente. Existe a prática hoje aberta de venda de indulgências, no sentido de vender objetos sagrados. Praticamente se vende a salvação, né, nos dias atuais. Então, quando você vai a um culto que percebe que através da compra de um objeto ou de uma oferta que você deposita no altar, você vai obter uma bênção ou você vai obter a salvação, isso é um retorno às práticas erradas, distorcidas das Escrituras, que Lutero e os reformadores, como João Calvino e outros mais, protestaram contra. Por isso, reforma protestante, não é isso? Exatamente. Então, há uma necessidade. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a reforma protestante, então hoje eu trouxe um livro que fala a respeito do assunto. É um autor que, aliás, eu já recomendei aqui para vocês, e se chama Justo Gonzalez. Ele é um historiador muito conceituado, e nesse livro, Uma História do Pensamento Cristão, no volume 3, ele vai tratar especificamente da Reforma Protestante até os dias atuais. Então, é uma obra completa que eu recomendo para você, é da Casa Editora Presbiteriana, Editora Cultura Cristã. Você pode ir no site acessar e ver lá essa obra, que eu recomendo para quem quer conhecer um pouco mais da Reforma Protestante. Então, essa é a recomendação literária desse dia, e agradecemos aqui a presença do nosso irmão Evaldo. Evaldo, se despeça aí dos nossos telespectadores. Eu que agradeço essa grata oportunidade. Um abraço ao reverendo Renato e a todos os telespectadores. Busquem ao Senhor. Amém. Então nós vamos, nesse momento, ouvir o anúncio dos nossos patrocinadores, as pessoas que mantêm esse programa de pé, rodando, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Peixaria do Povo. O lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Disque Paz. Ligue 2647-2035. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Muito bem, queridos. Nesse segundo bloco nós temos aqui o pastor Ziel, responsável por falar de missões nesse programa, Uma Palavra de Fé e Esperança. Tudo bom, pastor Ziel? Tudo bem, reverendo Renato. Estamos aí mais uma vez ao dispor dessa obra maravilhosa. E comemorando um tempo tão importante, 495 anos de Reforma Protestante, não é isso? Com certeza. Algumas pessoas olham para os meus cabelos e acham até que eu participei naquela época, né? Mas isso é um exagero, né? Um exagero agradável, que a gente se alegra até por isso, né? Isso. Por ter vivido aí já meio século, né? É verdade. Não chega tanto. Não chega tanto. Não chega tanto. Mas já tem alguns anos de experiência, não é?
experiência suficiente para falar da Reforma Protestante. Né? Eu encontrei aqui, pastor Zé, um dos nossos boletins da nossa igreja, do ano passado, quando nós comemoramos 494 anos de Reforma Protestante. E aqui nesse boletim o pastor Luiz escreve da seguinte maneira: o que faria Martinho Lutero hoje? E ele diz: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Uma frase de Martinho Lutero. No dia 31 de outubro comemora-se o dia da Reforma Protestante. A grande discussão hoje é a questão da necessidade ou não de uma nova reforma. Na verdade, a igreja de hoje distanciou-se não só dos ideais da Reforma Protestante, como também de muitos princípios bíblicos neotestamentários, do Novo Testamento. Vivemos no contexto de igreja em que se torna evidente a graça barata, em que o céu e as bênçãos divinas são novamente vendidas pelos modernos Johann Tetzel, que depois de as venderem, compram mansões, iates e jatos, tudo na terra. Por isso é relevante discutir ou rediscutir a igreja de hoje à luz da Reforma Protestante e à luz dos princípios bíblicos expostos no Novo Testamento. E por que não também no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Então, de fato, nós estamos vivendo um tempo aí um pouco complicado e que a Reforma Protestante faz-se necessário resgatar, né, os princípios da Reforma Protestante. Mas o que o senhor trouxe para nós aí em termos de missão e aproveitando o tema da reforma? Realmente o mês de outubro tem algumas datas assim que a gente precisa ressaltar, né? É o mês onde a gente comemora o Dia da Criança, né? O Dia do Professor, né? Por sinal, né? Como você também é professor, né? E fechamos com chave de ouro, né? Podemos dizer assim, o dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. O que seria essa reforma, né? Eu me lembro assim, quando criança, as primeiras vezes que eu ouvi essa palavra, Reforma Protestante, eu não entendia muito bem, né? Porque para mim reforma era mais aquele conceito de algo velho, algo que já não funcionava mais, mas que um bom profissional trabalhou, né, naquela máquina, naquele equipamento e o reformou, né? E ele voltou a funcionar. Eu pensava mais nesse sentido, né? Aliás, eu não sei se você viu uma piada que eu coloquei no Facebook ontem a respeito da Reforma Protestante. Sim, exato. Um determinado jovem chega numa igreja e aí, estranhando a maneira de culto, uma maneira de culto um pouco diferente, talvez até parecida com isso aqui que nós estamos falando, ele pergunta para uma senhora da igreja: essa igreja é reformada? E querendo dizer que se era uma igreja herdeira de fato da Reforma Protestante. Aí a senhora pensa um pouco e responde: meu filho, essa igreja de fato foi reformada no mês passado, ela não está tão bonita? Né? Falando a respeito de uma reforma física, não de uma reforma protestante. É verdade. Mas na verdade, esse conceito não está tão longe. Não está muito longe. Não. Né? Por quê? Porque uma verdadeira reforma, mesmo num objeto, deve ter como objetivo fazer com que ele se pareça o máximo possível, né? Seja na sua aparência em si, seja nas suas funções, com o original. É verdade. Com o novo. Exatamente. Né? Com aquele projeto original. E foi isso, na verdade, que os reformadores procuraram fazer com a igreja. A igreja foi perdendo funções, algumas funções foram se transformando em outras funções que não eram funções da igreja. E não eram bíblicas. Não eram bíblicas. Então, o que os reformadores fizeram? Pegaram como que esse organismo, né, ou mesmo, quem sabe, esse equipamento, e deram a ele a condição original. Né? Trabalharam nesse sentido, para que a igreja pudesse ter a aparência do projeto original e pudesse ter as funções do projeto original. Né? É claro que a igreja nunca deixou de existir, mas ela havia perdido muito dessas propriedades, dessa identidade, né, que Cristo havia estabelecido para ela e que ela realmente deveria manter. Né? Então a gente, na verdade, precisa pôr em prática o tema, ou o lema, né, da Reforma Protestante, especialmente das igrejas reformadas, como é o caso da Igreja Presbiteriana, de sempre reformando, sempre repensando a igreja, a eclesiologia, como a gente diz na teologia, à luz das Escrituras Sagradas. Porque esse é o segredo. Porque se nós nos nortearmos pela filosofia humana
pelo cientificismo, pelo racionalismo, nós certamente vamos nos perder. E foi isso que a igreja começou a fazer também a partir do século XVIII e XIX. Com certeza. E aí ela começou novamente a se desvirtuar e se afastar das Escrituras. Isso, é verdade. Então nós estamos vivendo um tempo aí de nova reforma, pode ter certeza disso. E aí, reverendo Renato, esse lema, né, Igreja Reformada sempre se reformando ou sempre reformando, é muito importante porque a igreja não é uma coisa descartável. Não. Você usou, na medida em que ele vai se desgastando, vai perdendo a função, aí você joga fora e coloca um novo no lugar, um outro no lugar. Não. A igreja tem uma estrutura tão forte, né, tão fundamental, vital, né, que ela pode realmente e precisa e deve ser mantida. Exato. Até a volta de Cristo. Né? E o que a reforma vai fazer por um lado, fazer uma manutenção constante, para que ela, na medida do possível, não se distancie do original, né, do seu projeto original. E, se necessário for, em se distanciando, que essas funções sejam revigoradas. E isso aí é um trabalho constante. Eu gosto muito dessa frase, Igreja Reformada sempre se reformando, porque, na verdade, é isso que precisa acontecer. Exatamente. Né? Então, o nosso desejo, né, ao ensejo da comemoração de mais um ano, né, de igreja reformada no mundo, é que a igreja não se distancie mais das Escrituras. Exatamente. E naquilo em que, porventura, ela se distanciar, que Deus, por sua graça e misericórdia, levante pessoas, levante uma ação poderosa do Espírito para trazê-la de volta. Novos Luteros. Ao manual, que é a palavra de Deus. Né? Novos Luteros. Novos Calvinos. Né? Novos Calvinos. E assim por diante. Novos Renatos. Novos né? né? Para que a gente possa ter a graça de encontrar, né, se encontrar preparados aí para a volta de Jesus. Que, por sinal, em breve. Como não sempre. demora. Como sempre. Não em breve. demora. Então nós vamos agora para um intervalo e vamos ouvir os nossos patrocinadores. No retorno nós temos uma mensagem final com o reverendo Ziel. Que Deus te abençoe e prossiga conosco na nossa programação. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Peixaria do Povo. O lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Disque Paz. Ligue 2647-2035. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Querido e querida, nós estamos voltando com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança. E agora vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, mais especificamente no Salmo 26. O Salmo 26, escrito por Davi, é uma oração que ele faz e ele diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade
e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Nós queremos, queridos, meditar um pouco aqui neste salmo. Não lemos o salmo todo, mas vamos citar algumas afirmações que Davi faz aqui na sua oração, com o objetivo de identificar o que o homem pode oferecer a Deus. É fato que, comumente, o homem costuma pensar naquilo que Deus pode lhe oferecer. E Deus pode nos oferecer muitas coisas. É claro, a principal delas, a salvação que há tão somente em Cristo Jesus, a vida eterna, aquela que começa aqui e adentra a eternidade, nos trazendo todo o gozo e alegria que só podemos encontrar em Deus. Mas Deus, na sua grande sabedoria, criou o homem à sua imagem e semelhança e o fez também capaz de oferecer algo. É fato que, em princípio, costumamos dizer que Deus não precisa daquilo que temos. Ele continuará sendo Deus, mesmo que nada lhe ofereçamos. Porém, uma vez que fomos criados com essa capacidade, fica-nos bem identificar aquilo que há em nós e que Deus quer receber de nós e que nós podemos e devemos oferecer a Deus. E a primeira coisa que nós encontramos aqui neste salmo é a integridade. O salmista Davi diz: na minha integridade eu tenho andado na minha integridade. É fundamental que o homem ofereça a Deus a virtude da integridade. O que seria essa integridade? Integridade significa algo que tem a característica ou a virtude de estar inteiro, de não estar dividido, de ser íntegro, integral. E é importante que o homem ofereça a Deus essa condição, essa virtude, esse estado, esta capacidade de voltar-se tão somente para Ele, de não se dividir, como disse Jesus, entre dois senhores. Na verdade, o homem não pode servir a dois senhores. E Deus quer que o homem o sirva inteiramente ou integramente. E a pergunta, num tempo como o nosso, é esta: será que nós estamos realmente procurando servir a Deus com inteireza de coração, com integridade? Será que temos andado em integridade? Mas há uma outra coisa que o salmista, ainda nesse primeiro versículo, diz: e confio no Senhor sem vacilar. Ele está identificando aqui que há uma outra coisa que podemos fazer e oferecer isso a Deus, que é a nossa confiança. Devemos confiar no Senhor e devemos confiar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Não podemos olhar para o Senhor e sequer desconfiar, sequer pensar que Ele, por exemplo, não nos ama, de que Ele não é o nosso Pai, ou mesmo sendo o nosso Pai, não vai suprir as nossas necessidades. Não podemos imaginar que Deus, num dado momento, vá desejar que deixemos de ser seus filhos. Na verdade, Ele quer que nós tenhamos uma confiança total, definitiva, completa, sem vacilar. E que essa pergunta possa tocar também no seu coração. Você tem confiado realmente em Deus? Você tem oferecido a Deus essa capacidade de confiar totalmente nele? Mas o salmista ainda nos fala no versículo 2 de uma outra coisa chamada pureza. Ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos.
É claro que se Deus nos examinar, Ele vai encontrar muitas coisas. Certamente vai encontrar coisas ruins, coisas que não o agradam, mas é importante que nós estejamos atentos para que, ao passar por esse exame, nós tenhamos o arrependimento, nós tenhamos aquela convicção de que as coisas que fizemos contrárias à vontade de Deus não pertencem à nossa vida, não podem permanecer nela e nós precisamos nos purificar. Então, que nós possamos pedir perdão a Deus por todas as falhas, por todos os erros e andar realmente numa vida de pureza. A outra coisa que ele fala está no versículo 3 ainda, que é a obediência. Né? Ele diz, tenho perante os olhos a benignidade do Senhor e tenho andado na tua verdade. Na tua verdade. O salmista Davi, apesar de ser muito conhecido como aquele que cometeu muitos erros chamados graves, mas havia uma coisa no seu coração, ele queria acertar, ele queria conhecer a verdade, ele queria obedecer à verdade, e sempre que ele errava, Deus lhe mostrava o caminho certo e ele, sem vacilar, obedecia, procurava retomar essa verdade. E por último, querido, nós queremos ir ao versículo 8, que diz o seguinte, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Nós precisamos oferecer a Deus esse amor, a coisa ou a causa ou a casa do Senhor. Todas as coisas do Senhor, toda a causa do Senhor e toda a casa do Senhor deve ser objeto inequívoco do nosso amor. Que Deus nos dê a graça de realmente podermos oferecer a Ele a cada dia uma vida de integridade, de confiança, de pureza, de obediência e de amor a Ele e à casa dEle. Que essa seja também uma verdade na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida naquele varão que Jesus procurou demonstrar aqui como o ideal, como o modelo, como o desejo de Deus para as nossas vidas. O varão perfeito, que nós possamos crescer até a estatura do varão perfeito. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças porque mais uma vez a tua palavra pôde ser lida, pôde ser meditada e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, a tantos desvios morais e espirituais, nos dê a bênção de andarmos em integridade, nos dê a bênção de confiarmos no Senhor, nos dê a bênção, Pai, de sermos obedientes, nos dê, Senhor, a bênção de amar as coisas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que o Senhor abençoe este que está nos ouvindo, este que está nos assistindo agora, para que a sua vida seja purificada cada dia mais por uma ação santificadora do Teu Espírito. E deste modo, ó Deus, afasta de nós todo o mal, toda a maldade e faça de nós filhos obedientes, filhos que agradem, que honrem o nome do Senhor e que assim o Teu reino prospere e alcance muitas outras vidas. Fica, ó Deus, na vida que agora nos acompanha. Abençoa a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós agradecemos a sua companhia em nos assistir, nos ouvir em mais este programa. Desejamos que Deus continue derramando a sua bênção sobre a sua vida e a sua família. E nós convidamos você a participar conosco das nossas celebrações na nossa sede, a Rua Estocolmo. Aos domingos, nós nos reunimos às 9 horas da manhã e às 19 horas. E também ali no Peró, a Rua Rio de Janeiro, às 9h30 pela manhã e à noite às 19h30. Que Deus abençoe você e que você tenha realmente esse compromisso de buscar ao Senhor e que Ele possa fazer algo a cada dia mais na sua vida. Amém.
Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.